Boa noite, eu sou Cleane Medeiros da Costa, estudante de História na UNEB Campus 4 de Jacobina e estou pesquisando o teatro na década de 80 e 90 e com JS que aconteceu em Jacobina nesse período. Jota, como foi a sua relação com o grupo de artes cênicas Condor? Tem o grupo de arte cênica Condor, a minha relação a mais íntima possível. Assim, eu sou também um dos fundadores do grupo de arte cênica Condor, né? Já que antes era PM, né? Participação e manifestação. Quem cria esse grupo mesmo é o Paulo Mascarenhas, mas ele chama e cria. E depois eu entro logo depois, e quando eu entro, dou essa sugestão de grupo de Condor, né? Baseado em algumas coisas assim, peça de Castro Alves, que é um pássaro que representa a liberdade, aquelas coisas. E aí então eu posso dizer que quando ele começa a se chamar Condor, eu sou bem do início mesmo, né? Que isso, esse período que eu contei aqui agora brevemente, durou-se um ano de PM para Condor. Algum ano depois já passou a ser Condor. Então, desde o início, a minha relação é todas, né? Desde que eu comecei atuando e virei logo diretor, por causa da necessidade de um diretor, e depois fui me aperfeiçoando, e até hoje estou. Pois Como bem, você também já passou por Condor. Então. Quais foram as mais importantes montagens que você participou no grupo? Que montou, dirigiu, assim? Seria assim, todas. Acho que só uma. Uma quando ele ainda era PM, que foi uma ocasião que eu estava em Salvador, fazendo um trabalho, uns estudos, tomando uns cursos, que ficou o Paulo Mascarenhas com o resto do pessoal. E nesse período eles não ficaram parados, cerca de um ano, assim, porque eles continuamente, né, andou produzindo peças autorais mesmo, coisas menores, mas não deixaram de produzir. E o Condor, depois eu volto de novo, e então eu diria que, vamos dizer, uns dois espetáculos, se muito foi, eu não tenho muita certeza, mas uns dois espetáculos nesse período eu deixei de estar presente. Quando eu cheguei, encontrei fotografias e eles me escreviam mandando um resultado e tal, mas foi pouquíssimo tempo que eu não consegui assim, estar presente, ou atuando, ou dirigindo, quase sempre atuando e dirigindo, né? Claro que teve esse período bem inicial, no meu início, que eu só atuei com os demais, e Paulo dirigia, né? Depois ele passa mais a direção para mim, assim, e fica só atuando e organizando, dirigindo e atuando também. Naquele tempo eu dirigia e atuava. É isso. E assim, como você foi e é diretor do grupo de artes cênicas Condor, eu acredito que você possa me falar um pouco sobre as principais dificuldades encontradas em relação ao custeio das montagens, das viagens e tudo mais. Como é que vocês arrecadavam o capital preciso para que fossem realizados esses espetáculos numa cidade como Jacobina na década de 80? Bem, é o seguinte, como todos os grupos de cidades pequenas, que a nossa cidade era pequena, mas não era tanto assim, né? Acho que aqui do Sertão ela ainda era maior, de Irecê para cá ela ainda era maior do que Senhor do Bonfim, como é até hoje, é maior do que Itaberaba. Então era considerável Jacobina, né? Para uma cidade do Piemonte, sertaneja, eu acho que ela era considerável. E o que acontece? E como todos esses grupos que surgem, geralmente é em colégio, em igrejas, aquelas reuniões, alguém se desperta por interpretar alguma coisa e começou tudo muito simples, com os nossos próprios recursos. Assim, cada um fazia uma vaquinha de alguma coisa, geralmente naquela época os meninos trabalhavam, uns vendiam picolé,
outros trabalhavam em banca de revista. Quando nós nos juntávamos, a gente dava um jeito, a gente pegava o figurino basicamente na casa de cada um, roupa de mãe, de pai, de parente, e é assim que começa. Claro, isso bem no início, né? Depois a necessidade de fazer melhor divulgação. Quando a gente sai do grupo, sai de colégio, que passa a ter um espaço no convento, que nos servia na escola paroquial, que fazia parte do convento, aí já precisa, o grupo já avisa, tem bilheteria, essas coisas. Aí a coisa vai mudando gradualmente, mas tudo começou muito simplesmente, com os nossos próprios esforços. Depois que o grupo amadurece e ganha mais notoriedade na comuna, aí acontece o seguinte, aí nós já gozamos daquela coisa de como montar. Montar o seguinte, vai à prefeitura, ia à prefeitura, tentava alguma coisa com o pessoal, a nível de publicidade. Naquele tempo as prefeituras tinham menos burocracia, eles poderiam ajudar, alguns ajudavam, ou íamos assim no comércio, cidade do interior, geralmente a gente conhece todo o pessoal do comércio, e eles conhecem os nossos pais também, os pais às vezes podem ser freguês, é uma coisa assim que eu diria mais recíproca. E aí eles davam pouca coisa, mas davam para fazer os ingressos, que eram xerocados, recortados, uns panfletos que a gente ia em todos os colégios religiosamente, pedia, éramos bem atendidos, e a gente ia para lá e falava sobre o nosso espetáculo, convidado o pessoal, sempre era lotado de público. E aí esse público, uma vez, eles voltavam, os adventos de televisão, não era tão assim, a televisão, quero dizer assim, a televisão não era ainda uma coisa tão assim, né? Tinha casas ainda que não tinha televisão, coisa até impossível de se conceber hoje. E também, nem se falar em internet, é claro, né? Então era tudo muito ali, escrito, lido, e no boca a boca e tal, e o teatro ganhava muito espaço, que era um lazer assim, bem disputado, né, naquele tempo. Os meninos iam domingo ou para o cinema, e mais tarde poderia ir lá ver a gente fazer aquelas pantomimas, né, aquelas coisas bem autorais. A gente ainda não usava, bem no início, a gente não usava muito ainda textos já famosos. Não, a gente conhecia esses textos de todos, mas dava prioridade àqueles textos mais... Era uma coisa quase como as companhias da comédia dell'arte, né? Era aquela coisa assim, do mal, do bem, do safado, disso, do mau caráter, disso. Aquelas comédias bem corriqueiras, né? E só depois que viríamos assim, nos especializarmos mais, procurarmos assim, textos mesmo de Arthur Azevedo, de outras coisas aí que fizemos muito depois. Mas tudo foi como tudo no início. Muito, a gente não sabia muito ao certo onde se ia dar, mas aí a gente vai, é como um pequeno time de futebol, que vai começando no bairro, depois está na liga principal da cidade. Bem assim fomos nós. Só que a liga principal era a gente mesmo, né, que não tem outras pessoas. Então nós criamos. Depois de nós, as coisas foram se organizando, apareceram outros grupos que eram mais organizados ainda, e nós começamos a nos organizar até chegar àquele ponto que você conhece, das viagens, das conquistas, dos festivais, mas tudo assim. Então, o patrocínio antes eram nós mesmos que custeava, e depois passou a ser a comunidade que ajudava de alguma forma, as lojas, por aí ia. Como você descreveria a cena cultural de Jacobina nesse período? Porque nos documentos dos quais eu tive acesso, eu vi algumas vezes o termo efervescência cultural, e observei também que o Grupo Condor viajava bastante para fazer apresentações fora, e também existiam vários grupos na cidade de Jacobina nesse período de teatro, e tinha bastante festas culturais, e me parece que foi um bom cenário, assim, bem produtivo para a cultura
E você, o que tem a me dizer sobre esse cenário em Jacobina? Bem, esse início bem que o grupo Condor começa em 86, mas claro que no colégio mesmo ele vai começar lá, as brincadeiras no pátio da escola e etc. Se contarmos aí o PM, ele vai começar em 84. Então até aí, como eu estou dizendo, era mais uma coisa de diversão, sem muita... com o tempo, o grupo se filiou à FBTA, que era a Fundação Cultural do Estado da Bahia. FBTA não era a Fundação Cultural, desculpa, do Estado da Bahia. FBTA era a Federal do Teatro Amador, do Teatro Amador, a Federação Baiana do Teatro Amador, que tinha um vínculo com a Fundação Cultural, sim, porque era ligada, que regia tudo, a Fundação Cultural. Então, eles costumavam mandar técnicos, numa época que tinha aqui, nos anos 80, tinha um aniversário da cidade. Se apousava dessa data, e as autoridades e o executivo e faziam uma semana de cultura. E aí traziam esses técnicos de lá, pessoas formadas por a UFBA, atores, professores, atores de renome, e eles vinham dar aquelas oficinas. Isso nos ajudou muito também. Vinham dar aquelas oficinas, e aí ao final das oficinas sempre ficava também, chamava os grupos que já existiam e outras pessoas, e sempre ia rendendo, desse movimento ia rendendo outros grupos, e com uma certa experiência. Quando eles vinham, eles nos ensinavam também como conseguir já mais profissionalmente o patrocínio, nos organizar melhor. Agora, essa iniciativa de sair é mais no final, 89, 90, que começamos realmente a sair. Mas quem começa a sair mesmo é o Grupo Condor, porque o Grupo Condor, depois de participar em alguns festivais como o Tinga, Seabra e outros lugares que faziam festivais grandes de teatro, em semanas de cultura, ele ficou assim como um vício, ele gostou disso. E todo mundo do grupo, assim, podia não ganhar dinheiro, mas queria estar sempre nesses festivais. Era muito legal, muito divertido. Lá nos reuníamos com gente da mesma maneira, que passava por as mesmas coisas em suas devidas comunidades, onde eles sobreviviam. E era a mesma história. Isso era muito bom, era essa troca de experiência entre os grupos, né? Isso nos enriquecia. Víamos outros espetáculos de outros autores autorais. Alguns eram mais velhos do que a gente e já tinham participado de festivais e outros. Então isso tudo foi muito enriquecedor. Eu acho que foi aí quando despertou o verdadeiro desejo de viajar. Para viajar era o seguinte, era aquelas dificuldades da passagem e tudo, mas aí como nós já tinha um certo respaldo na cidade, que em 89 eu ainda tinha uns 5, 6 anos na cidade, já era muito conhecido, então íamos para a prefeitura, como a gente contribuía nas semanas de arte e cultura, voluntariamente para brilhantar, então a gente ficava com esse crédito. Aí quando a gente precisava de viajar, eles compravam as passagens, às vezes, e doavam as passagens de ida e volta para a gente ir para essas semanas de cultura. Quando não havia acordo, porque gestão, você sabe, sempre muda, né? Quando era um cara do poder público, vamos dizer assim, um executivo mais duro, uma coisa, aí a gente conseguia, através do nosso próprio bolso, ou a gente não ficava assim, ou ligava para essa cidade, como elas já nos conheciam, eles não davam dinheiro, mas davam estadia e as passagens de ida e volta. Que eles chamavam assim, não vamos pagar vocês, vamos dar uma espécie de contrapartida, que seria, eles usavam um termo assim na época, dizia, nós vamos dar, não era bem ajuda, era uma ajuda, mas tinha um termozinho que eles usavam. E eles davam, era passagem de volta, e lá a gente comia bem, dormia bem e tal, e a gente estava muito interessado em curtir. Era como um hobby naquele tempo. Era a oportunidade de nos encontrarmos, a região toda, o pessoal que fazia teatro. Depois fica mais sério ainda. Aí, com o tempo, lá em 93, aí sim, nós ligamos para lá essas cidades e elas realmente
nos contrata para ir abrilhantar lá. Já sabe do potencial, já sabe que estamos mais maduros, e aí eles já dão um cachê. Nesse cachê fica a passagem de ida e volta e nos dava hospedagem. Aí pronto, as coisas mudaram. Às vezes, aí eles começavam não só em Semanas de Cultura, como fazíamos um trabalho que eles gostavam, eles nos convidavam durante ao longo do ano. Como quando tinha peças, 2, 3 peças diferentes no ano, passavam por aquela cidade. Bastava ligar para lá e aí estava resolvida. Se resolvia sim, a bilheteria ficava entre, o poder ficava dividido, assim, eles tiravam 10% para o custo local e o resto eles davam para a gente. E era bom, eles naquele tempo eles tinham esse interesse de levar teatro, não tinha muita coisa, né? A gente vivia de um lugar em lugar, por sinal, estava comentando com um amigo meu, ex-ator, ex-professor, ele dizendo que, poxa, como a gente viajava, era uma companhia Mambembe mesmo, que nós tínhamos, assim. E apesar de não usávamos esse nome e tal, mas era assim, todo final de semana a gente estava em algum lugar. A gente fazia 4, 5 cidades. Como? Hoje, aqui estava fazendo, hoje a gente já ligava para outra, e colocava as datas tudo assim. Aí toda semana a gente parava. Sexta-feira a gente viajava, só voltava na terça. E tal. Teve pessoas que saíram, ficou tão bom que saíram até de, começou a render, saíram de trabalhos fixos, a se dedicar só ali, porque às vezes chegava terça-feira, o patrão não gostava e tal. E teve garotas que você conheceu, como Cineide, como outras pessoas que deixaram assim, outros trabalhavam de autônomo e na feira eles botavam um barraco, podiam botar sem problemas, né, e tal. Assim que sobrevivia as companhias. O Condor, eu não conheço muito, outras iam, mas não como a nossa. A nossa, o pessoal não sabia nem de onde era, tanto que a gente viajava. O vínculo, assim, era de Jacobina, os atores, mas às vezes as pessoas ficavam aí e cobriam a Chapada Diamantina toda. E aí era uma coisa profissional já mesmo, assim. Não era mais uma coisa que a gente podia só vincular e tal. Era como uma pequena banda dessas de baile. Era uma coisa mais ou menos assim. E tinha os aniversários, que às vezes tinha pessoas que contratavam. Já houve casos do magistério, fazendo, o pessoal ia se formar e contratava. A gente tinha uma peça interessante de Arthur Azevedo, uma peça que falava sobre a língua, coisas, Amor por Anexis, falava sobre coisas bem ligadas à língua portuguesa, e eles nos convidavam, a pessoa, antes da formatura fazíamos ali. Estamos em diversos eventos, era muito bom e dava para a gente ir ali. O que a gente queria mesmo, na realidade, era estar fazendo teatro. E é uma pergunta que talvez já tenha sido respondida, mas eu gostaria de direcionar como era que o grupo era recebido, como era a receptividade do público às apresentações do grupo Condor. Fora ou dentro da cidade? Eu digo assim no geral, mas especificamente de preferência em Jacobina. Aqui sim, éramos reis, tínhamos peças assim que cativaram gente por 10 anos, a gente tivemos que ficar repetindo, tipo música, né? Uma música que um compositor faz e assim, ele tem que estar sempre cantando, ele pode cantar as novas, mas aquela ele tem que cantar, porque então, com a gente acontecia a respeito de algumas peças, alguns títulos, como Numa Delegacia, de Corruptos e Atrapalhados, essa peça aí, ela ficou quase 10 anos em cartaz. Ela saía, passava um tempo, voltava com outros atores, sempre a mesma base, mas os outros atores coadjuvantes se trocavam, mas porque era muito engraçado, era um besterol assim, hilário, né? Falava de corrupção naquela época já, era voltado à sociedade, isso aí era uma crítica mesmo. Era a polícia, no caso era a corporação que era corrupta, e chegava, era uma coisa que depois viríamos a saber que era igual o inspetor geral, uma peça famosa russa que tem. Algum inspetor que vem para inspecionar um lugar onde tem um foco de gente corrupta. Isso acontecia sempre. Toda vez que essa peça, quero dizer, estava em cartaz, ela ficava 2, 3 semanas assim, sendo os finais de semana sempre.
porque o povo gostava demais. E o ingresso assim, era uma bagatela, era coisa simples. Nossa missão era de ver cheio. Às vezes tinha amigos da gente, colegas atores, que se caso não fosse muita gente, eles ficavam chateados. Por mais que o ingresso até fosse caro e não aparecesse muita gente, o negócio era aquela aglomeração. Eles gostavam que o povo estivesse lá. E às vezes distribuíam, quando vendiam os ingressos, distribuía mais um tanto de ingressos que faltava para o local ficar cheio. Precisava desses recursos e tal. O desejo era muito grande. O desejo era maior do que as finanças. E o que precisava como finanças. Bastante interessante. Eu presenciei um pouco disso, mas eu era ainda menina, mas chamou bastante atenção. Eu assisti a peça A Consulta, que vocês apresentaram no Clube Aurora de Várzea Nova. Eu acho que eu devia ter cerca de uns 11, 12 anos, talvez. E vi também O Quarto Metafísico, interpretado por Ednael Moraes. Você deve estar por lá. Interpretado por Ednael Moraes. E aí já é uma fase eu mais... meio que imagino a cena, só que não tem como reproduzir. Mas enquanto a atuação do grupo como crítico dos padrões sociais dominantes na época, o que você pôde sim falar? Olha, bem no início não havia como falar muita coisa. Também éramos crianças, né? Em 80 eu ainda tinha saído da adolescência. Em 84 eu ainda era de menor, né? E ali era a época da ditadura, né? Talvez tinha umas mensagens sobre a cor em entrelinhas, né? Como se diz, mas não era nada tão assim. Não havia uma coisa como o teatro de arena, claro, né? Não havia coisa assim como esse teatro, o teatro de arena, o teatro de questionadores. Eram feitos por adolescentes, por rapazes novos, de classe média. Isso você diz no início? Sim, bem no início, nos anos 80. Quando vai para os anos 90, temos mais um engajamento maior e alguns de nós já estamos até fazendo parte de partidos políticos, discretamente, começando a frequentar. Aí sim há uma preocupação, pelo menos, de educar as pessoas a irem ao teatro e procuramos peças assim, tipo como essas que você viu, o Quarto Metafísico, que fala dos valores humanos, né? Que é um drama mesmo, né? Um drama mais expressionista, falando da condição humana e das coisas do homem, né? Diante de muita filosofia, diante dos caminhos que o homem tem que percorrer para ser um homem honesto, ou então dos seus problemas existenciais, ser existencial, da sua maneira de ver o mundo. Mas aí já é nos anos 90. Ou então tinha aquela crítica, aquela sátira com as peças de Arthur Azevedo, que ele é muito bom para isso, para mostrar alguns valores assim do cotidiano, né? Algumas coisas que são até esdrúxulas, mas que são engraçadas lá no palco, né? Mas que na verdade coisas mais, sei lá, não são coisas tão, sei lá, coisas tão vistas hoje em dia, porque fazíamos um teatro de época. Por exemplo, quando a gente estava retratando Arthur Azevedo, a gente não fazia as adaptações, a gente procurava ser bem na íntegra. Então a gente mostrava a época de Arthur Azevedo, eu cheguei lá do início do século passado, né? Então eram aqueles valores bem corriqueiros, assim. Agora, voltando à delegacia, talvez tenha sido uma das peças mais críticas, e O Morto no Eldorado. O Morto no Eldorado falava de um crime bárbaro que teve na cidade. Um rapaz que era do teatro e foi trucidado, foi morto num bar porque ele estava vendendo camisas. Ele era poeta, estava vendendo camisas e declamando, e o dono do bar se estranhou com ele, achou que ele estava abusando dos clientes, e tiveram um atrito, o dono do bar atirou nele,
e ele ficou dias no hospital, pegou infecção hospitalar e morreu, terminou falecendo. Então, esse aí era um embate. Então, esse daí era uma espécie de crítica ao sistema, né? Esse sistema que continua até o judiciário, que o cara teve horas preso, depois liberaram o cara. O crime se prescreveu agora nos anos 2000, 20 e tantos anos, a legislação manda que o crime se prescreveu. Então essa era uma crítica forte ao sistema, né? De justiça. Então o rapaz vinha do além e contava a sua história, de sua morte e tudo. Então uma coisa quase um trágico, né? Uma tragédia. Então aí eu acho que tem uma boa dose, assim, né? Também era uma peça que a gente fazia em festivais, mais voltada para essas coisas, porque elas não eram umas peças muito rendáveis, né? O povo gosta muito de comédia, né? E o grupo se especializava assim, ter uma dessa, mas ter sempre uma comédia para cobrir, né? A gente levava uma peça dessa, essa geralmente nunca voltava, né? Até mesmo porque era uma peça dura e de cetro, e as comédias elas eram, não, traz da comédia, aquela do Arthur Azevedo, aquela da Consulta, aquela Amor por Anexis. Então o público é muito assim, isso toda a vida foi assim. Mas de vez em quando a gente tinha que impor uma coisa dessa, como o Morto Não Dourado, foi uma coisa que eu escrevi, e quem atuou nela foi Benedito Oliveira. Que eu me lembro, assim, essa foi uma das fortes. E tem outros grupos também que fizeram alguma coisa mais forte assim, que foi uma peça de Doroteia da Guerra, feita pelo grupo Lunar também, era bem legal. Teve uma outra encenada também por um grupo Lunar, essa já nos anos 90, que era uma crítica bem forte, que se chamava Que Empresa é Essa? Era uma crítica diretamente de Brasília, né? Uma empresa que tinha um cara que era na época de Fernando Collor de Mello, e o cara reportava todas as coisas que aconteciam ali e que de alguma forma lembrava Brasília, a empresa lembrava Brasília, né? Chamava Que Empresa é Essa? Era uma peça tipo, quase a cópia da Delegacia, mas só que a delegacia a corrupção acontecia no sistema judiciário, né? Judiciário lá, do Poder Judiciário. E essa daqui, empresa, essa era no sentido executivo, administrativo. Então eram duas peças que eu diria que teve assim, uma crítica social mais forte, que a cidade ficou mais assim. Mas mesmo assim era tudo feito muito sutilmente, ainda não existia grande... Jota, tem muitas pessoas que quando escuta a palavra artista se remete ao pensamento de um indivíduo diferenciado do restante da sociedade. Nos anos 80, nós observamos que existiam alguns artistas, tipo alguns roqueiros, alguns do teatro também, que eram bem desapegados dos dogmas da sociedade. E nesse sentido, vocês já fizeram alguma peça de teatro que tivesse alguma cena de nudismo, que desse alguma coisa a falar, ou que enfim, nesse sentido, vocês tiveram... Não, na cidade jacobina não, mas na cidade, em outras cidades sim. Na cidade jacobina não, mas na cidade, as cidades circunvizinhas, da cidade, em alguns festivais que tiveram de cultura, eu mesmo levei uma peça que era em homenagem a Belchior. E a peça, por sinal, encontramos o Belchior lá nesse evento, enquanto a gente estava num lado, ele estava no outro. Ele, eu devia... Poxa, eu cheguei tarde para ver a peça e tal. E depois do show conversamos, o elenco, conversamos com ele e tal. Era em homenagem a ele. Peguei as músicas dele e montei uma performance. Mas são aquelas músicas que quase ninguém conhece do Belchior, né? As mais comuns eu deixei de lado.
achei que não era legal. Tanto que às vezes a gente terminava, eu não sabia, essas músicas são de Belchior, o pessoal comentava assim, é Belchior, eu não conhecia, eu dizia, gente, eu não conheço Belchior, uma amiga assim da plateia disse, gente, eu não conheço Belchior, porque todas as músicas eu procurei, não lembro de ter visto as duas. Primeiro, eram declamadas, né, interpretadas, e eu não coloquei coisa como Com Medo de Avião, que todo mundo conhece, e Tudo Outra Vez, comentário, Sai do Meu Caminho, comentário a respeito de John, no caso. Eu não coloquei essas, eu coloquei coisas assim, as músicas que eu achava que eram muito legais, e acho até hoje, e que as pessoas, às vezes, não era o carro-chefe dos discos dele, estava lá dentro do disco dele. Então fizemos isso. Enfim, respondendo o que você procura. Nessa peça tinha uma cena de nudismo. Avisávamos muito assim, olha gente, os atores no fim ficam completamente despidos e tem nu masculino, que é uma coisa forte. É bom, então a censura é tal, dizia, olha, só pode vir pessoas de tanto, não falava lá e tudo. E lotava, o povo gosta dessas coisas quando diz que é proibido, né? Só que, às vezes, alguns deles que achavam ia lá para ver só nudismo, eles tinham uns problemas sérios com isso. Porque a peça demorava um tempo e só nos 2 minutos finais é que tinha o nudismo. Então as pessoas, cansei de ouvir, né, murmúrio na plateia, acho que não diz que tem pessoas nuas. E eram completamente vestidos com as túnicas, muito maquiadas e etc. Aquelas túnicas só eram retiradas assim no finalzinho, 2 minutos, eles retiravam em uma luz negra assim e ficavam completamente nus. E quando eles terminavam de fazer uma coisa final, mostravam o poeta Belchior, um estandarte, uma coisa. Então essa peça aí era um pouco assim transgressora, né, para a época, mas ela não foi apresentada de Jacobina, foi apresentada em Utinga e em vários outros lugares, Pintadas e outros mais lugares, mas não em Jacobina. Não tivemos a oportunidade, porque ela saiu de cartaz, por problema de elenco mesmo, e aí você já viu, né? Para fazer uma peça dessa não era qualquer elenco, tem que ser as pessoas que eram trabalhadas. Quando essas pessoas tiveram que viajar, foram estudar fora, em outro estado, aí pensamos até mas ficou muito difícil. Aí já vem outras peças e ela foi colocada de lado. Eu até penso em voltar um dia fazer, principalmente agora, em homenagem a Belchior. Legal, muito bacana, gostaria de vê-la. Linael participou, o professor Linael participou, Gedeão, Fraga, Amanda Guirra, a professora Amanda Guirra, Cineide Santos, pessoas que você conhece, que é da época. Essa aí já diria que é a 3ª geração do Condor. De lá para cá, do início do Condor até agora, só tinha eu. Só eu estava presente. Aí já eram novas pessoas que foram chegando do Condor. Assim como você. E, assim, como era o cotidiano dos membros do grupo na cidade? De Jacobina. Vocês também tinham um comportamento divergente com os padrões sociais ditos comuns, normais? Vocês tinham um estilo de vida diferenciado? Bom, no início sim, no início muito. Porque assim, o estereotipo, né? Todos nós usávamos cabelo grande, outros usavam terrapado, usavam roupas assim mais extravagantes, roupas pintadas, Sissumato pintava com as roupas, uns usavam pareciam umas batas. Minha mãe fazia sacolas, fazia tiracolas de calça jeans e usavam aquelas tiracolas. Isso não deixava de mexer com ele. Ali era a turma do teatro, a turma de teatro, em vez do teatro, de teatro. Achava que a gente já fazia teatro ali, vestido a caráter o tempo todo, né? E eles ficavam por ali para o centro da cidade, no centro cultural. Então, por certos olhares, não era a cidade de Jacobina, é uma cidade mais de coronéis, é uma cidade, e isso nos anos 80. No início foi meio difícil, porque a gente para fazer os ensaios ali
no centro da cidade, que foi nos dado o centro cultural, para a gente ensaiar, a gente tinha que ensaiar até mais tarde. Às vezes o pessoal achava que tinha zoada. Existia um certo conflito. E entre a gente, entre os grupos, não. Entre os grupos só tinha um conflito, assim, porque tinha um grupo que eram os meninos que estavam começando, eles eram escoteiros. Escoteiro, você sabe como é, né? Escoteiro é coisa do chefe, é uma coisa totalmente disciplinar, é como grupo de igreja, né? Não pode falar uma porra, não pode falar... É uma coisa diferente. Então, existia esse choque, mas eles nos curtiam, entende? Mas eles não faziam o tipo de teatro que a gente fazia. O tipo de teatro da gente já saía uma porra, né? Pra época já saía uma coisa mais assim. Então, eu acho que o conflito partia daí, do linguajar, e eles também não se vestiam como a gente, né? Eles faziam aquelas coisas lá e tal, mas era bem certinho, escoteiro, né? Mesmo escoteiro. Agora existia o Condor e o Lunati, que eram filhos de pessoas de classe média e classe média baixa, e eram pessoas que vestiam assim, eles viam o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de onde fazia teatro, e eles se sentiam igual a eles trajavam diferente, eles usavam cabelo grande, que era muito prático, era muito comum na época, e isso, usar cabelo grande nos anos 80, no início dos anos 80, até hoje, às vezes parece, né, que parece ser uma pessoa diferente, né? Assim, não discrimina, mas acha diferente, né? Uhum. Se você entra um jovem com cabelo muito grande, você sabe que pelo menos a família é diferente, aceita aquilo ali, né? Senão, se chega um cara também, cabelo muito cortado e raspado e com tatuagem, é diferente. Imagina nos anos 80. Nos anos 80, o cara simples cabelo grande assim... era roqueiro, hippie, usava muito isso, né? E assim, uma curiosidade de muita gente é saber como era dentro do camarim. A intimidade do grupo, a interação entre o grupo, a confiança, toda a preparação e, além da preparação, as coisas mais humanas, tipo a intimidade mesmo do grupo. Como que vocês, homens e mulheres, no mesmo camarim acontecia? Vocês se trocavam juntos? Tinha alguém que namorava, alguém que ia algum casal? Ou não, o Grupo Condor não. O Grupo Condor no início, o PM Condor era essencialmente masculino, não existia nenhuma mulher. As mulheres só entraram nos anos 90. Entraram duas meninas nos anos 90, as três meninas, Nilda, Eliane, Montenegro. E uma outra guria lá. E no outro grupo, Costura Jovem, tinha mais mulheres, tinha umas 4 mulheres, e menos homens, uns 3 homens. Lá eles também eram diferentes lá. Eram as meninas que vinham das procedências da igreja, então elas faziam aquele teatro mais bem certinho ali. Até que eles não andavam muito no início com a gente, porque nós éramos taxados como o Grupo Condor e o Lunar era taxado como os grupos de hippie, dessas pessoas que podiam fazer coisas ilícitas, né, para a época, né, jovens que bebiam de alguma coisa, eles não bebiam ainda, né? Era um grupo de igrejas, não era evangélica, de igrejas católicas mesmo, de São da Terra, essas coisas, e era mais voltado assim, para essas causas. Eles faziam o outro tipo de dramas também, mas era assim, aquelas coisas muito novelescas, né? O nosso já pensava até em algumas coisas como mais rebelde política, como Brecht, alguma coisa. Então isso, nós éramos mais livres, éramos mais soltos. Então para ser solto assim, o grupo era geralmente conveniente, que era só homem. No camarim não tinha nenhum problema, porque homens sempre, dentro do exército, sempre ficam nu na frente deles, não tem problema, né? Agora, quando começou a entrar as meninas, aí sim, aí tivemos que assim, ter um certo, né? Eram meninas recatadas, as meninas que os pais nos confiavam, né? Então, aí sim, quando elas passaram a frequentar,
Aí até mesmo para a gente, o grupo não ser taxado de que era o que eles diziam mesmo, que a nossa história era com a arte, não com drogas, nem com nada, né? Essencialmente a arte. Então até que não poderíamos assim ser tão... Era anos 80. Com o tempo que o grupo, nos anos 90, quando as meninas entram, 89, 90, final de 89, 90, começa a entrar a primeira, Edilene Montenegro, e a irmã dela. Aí pronto, aí o grupo começa a ficar mais assim, sabendo, só que elas eram as meninas muito tranquilas, né, e etc. E nós assim, as respeitávamos como irmãos, né, e etc. E o grupo Condor, ele, por sua existência longa, ele teve uma evolução muito grande. Quando ele chega lá para os 93, que essas meninas vão embora, que chega para 93, e que chega a atrizes mesmo, assim, sem nenhum problema, sem pecado de juízo, aí ele muda. É quando começa a ter essas montagens que eu te falo, que tinha um nu, que tinha, entendeu? Uma coisa mais, vamos dizer, mais ousada, né? Aí sim, mas aí já eram mulheres de maiores, que já tinha moças que já tinham terminado o magistério, já eram moças, já, como Cineide Santos, que já tinha até vivido com alguém, entendeu? Aí era tudo mais fácil, não tinha problema. Como todo grupo de teatro, eram uns atores lá, mas eram só amigos, a gente não lembro de ninguém namorando entre ninguém nessa fase. Namorou antes, uma menina de um grupo, daquele grupinho certinho que eu te disse, namorou com um do grupo Condor. Mas eles nunca atuaram juntos, eles só namoraram, um no grupo, outro no outro. Namorava lá por fora, não tinha assim entrosamento, não. Era uma coisa muito inocente naquele tempo, e ao mesmo tempo eles eram inocentes. Se eles queriam separar da gente, está pouco importante que eles se separaram deles. A gente não achava que fazíamos teatro, mas o comportamento do grupo Condor e do Lunato era muito diferente dos outros grupos, entendeu? Os outros grupos era ainda aquele comportamento muito mais ligado para isso é certo, isso não é certo, do que por a própria arte, que cabia dentro da arte. Depois na terceira geração do grupo Condor é que acontece os espetáculos, mas com nu, com beijo na boca, como você viu, e aquela menina ela era casada, o marido estava sempre lá com a gente, que tinha aquele beijo da consulta, você lembra no final? Sim, aquele beijo limpo na boca, assim, que era uma coisa, quando foi para a voz enorme, que deram aquele beijo, e uns já esperavam, outros assim, muita gente foi o primeiro beijo que ele viu no teatro mesmo, pode ter visto novela e tal, mas no teatro mesmo, o primeiro beijo. Então aí sim, eu acho que essa consistência de você ser mesmo teatro, começar a ser profissional mesmo, sublinha tudo isso. E deixa isso tudo como coisas menores, valores menores, né? Esse negócio da nudez, de homem e mulher junto, e etc. Acho que isso passa por um segundo plano. Porque o mais interessante é fazer, e fazer bem, e nos equipararmos ao alto teatro que procurávamos fazer, ao teatro da capital, ao teatro dos grandes centros, tanto que íamos para lá. Fomos para Salvador e apresentamos no Teatro do Pelourinho, ficamos lá, uma temporada, ficamos lá quase um mês no Pelourinho e tal. Então, como é que, claro, para chegar lá, fomos alguns degraus, né? Alguns degraus foram sendo vencidos, né? E com isso, claro, muda tudo, muda a nossa sexualidade, o jeito de perceber as coisas. E aí, quando fiz esse espetáculo, eu não tive o menor problema. Fiz as oficinas, os laboratórios, e aí todo mundo ficava nu, pintando o outro, homens e mulheres, e etc. Ninguém era amante, ninguém se namorava. Pelo contrário, tinha umas duas que eram até casadas, né? Bacana. Mas isso é porque num teatro bem feito profissionalmente, com foco para ser arte cênica,
Isso é segundo plano. Segundo não, é terceiro plano. Terceiro. É terceiro plano. Por exemplo, duas mulheres que eu tive mais, né? Mas de duas lá na frente, nesse período que eu tive uma mulher, ela sabia perfeitamente que eu estava lá no meio pintando as meninas. Eu sou artista plástico também, como você sabe. Eu estava pintando o corpo das meninas, que o corpo inteiro, dos seios, a bunda, a perna, coxas, pescoço, tudo era pintado, era assim, uma espiral no corpo inteiro, e passava o pincel dela todo assim nas meninas. Os outros vinham retocando, era uma pintura que demorava muito, né? Depois tinha que ser coberto com outro. Então, isso aí nem existia. O pessoal ficava mais tenso, porque está chegando a hora de entrar no palco, mais tenso como todo ator fica, né? Se preparando, e uns de olho fechado, sendo pintados por os outros. Para quem faz teatro, como você já fez, isso é tão supérfluo, essa questão. Isso não tem barreira nenhuma. Isso é o teatro de criança tem, mas o teatro de verdadeiros profissionais não existem. É isso. É a mesma coisa quem vive o tempo todo na colônia de nudismo, né?